Eu acho tão bonito quando a gente pensa de que Deus trabalha tanto no nosso processo. Muitas vezes a gente quer, sei lá, chegar pronta, fazendo tudo perfeito, sendo que Deus nos trabalha exatamente ali, no meio do processo, no meio de onde a gente está aprendendo. Então, é aí que talvez a gente não deveria prometer de que tudo vai ser perfeito hoje, de que eu vou fazer 100% da minha dieta, de que eu vou fazer 100% do meu treino, de que eu não vou brigar com as minhas filhas, de que vai ser tudo perfeito. Sendo que a gente só devia pensar, eu não vou desistir. E não vou desistir só porque tá difícil, tu entende? Porque dificuldade vai ser, não tem como não ser. Mas é eu não desistir exatamente por estar difícil. A gente pode ser ruim em alguma coisa, a gente pode ser errado em alguma coisa, mas a gente tá aqui para aprender e muitas vezes é errando que se aprende, senão a gente não participa desse processo. Já percebeu que às vezes você quer muito alguma coisa, mas aí você desiste no meio do processo exatamente por ter errado? Então, tu quer emagrecer e seguir uma dieta, você quer ler a Bíblia todos os dias, você quer ser a mãe perfeita, você quer começar a correr. E aí você pensa, não, vou fazer tudo perfeito. Só que no primeiro erro e na primeira pisada você desiste. E aí às vezes tem gente que fala assim, talvez é porque você não quer tanto aquela coisa. Por exemplo, eu quero emagrecer. E aí eu desisto no meio da dieta. Então é porque você não quer tanto. Eu vou começar a correr. E aí no meio do caminho eu desisto. E não é porque você quer tanto. Então talvez é por isso a corrida não é pra você. E não é muitas vezes por isso. O que eu vejo e o que eu sinto é de que a gente não se permite ser ruim em alguma coisa. E muitas vezes a gente não consegue se permitir ser ruim em algo porque hoje a gente tem redes sociais e tudo a gente se compara. Né? A gente compara com a rotina da fulana de tal, a gente compara com o resultado do paciente tal. E isso faz muitas vezes na primeira pisada a gente querer desistir. A gente falar que não é pra mim, de que eu não consigo correr, de que eu não consigo emagrecer, de que eu não consigo começar um livro e terminar, de que eu não consigo fazer qualquer coisa e dar continuidade. Por quê? Porque talvez eu não quero o suficiente. Mas muitas vezes é porque a gente não se permite ser ruim em algo. E esse ser ruim é aprender a errar e consertar. E é aí que entra a fase do eu quero ser e o eu me tornei, entende? Então, eu quero muito ser isso e eu me tornar aquilo. E é nessa fase do me tornar aquilo que a gente é ruim. Vou trazer para a corrida, né? Um dia eu quis começar. Só que nesse começar teve muita falha. Teve a primeira lesão, teve a primeira queda, né? Teve várias coisas ruins durante o processo, aonde talvez me fizessem parar, porque eu não sou ruim, eu sou ruim, porque eu não consigo ser disciplinada no alongamento e na fortalecimento, porque eu sou desligada e caio em tombo, porque eu não prestei atenção. Então, ser ruim, ela não pode ser algo que te diagnostica, sabe? É tipo uma etapa, é normal. Não quer dizer que eu sou ruim na corrida, quer dizer que eu tô aprendendo a correr. E isso a gente pode trazer também para quê? Para maternidade, né? É porque eu não sou uma boa mãe. Não, eu tô aprendendo a me tornar uma boa mãe. E isso vai envolver muitos erros, muitas falhas, muitas crenças que a gente tem na cabeça. Mas por quê? Porque eu estou desenvolvendo isso. Então eu tenho que aprender a me tornar ruim em determinada área da minha vida. Porque não tem como ser boa em tudo. Se eu viver em alta performance 24 horas por dia, eu começo e não termino nada. Trazendo para nutrição é a gente pensar assim, vou começar uma dieta. Daí eu começo tudo certinho, bebo água, tomo água, vou dormir cedo, faço toda a minha dieta, vou fazer exercício físico. E aí, Doneida, eu falho. E aí esse falhar é final de semana, comer alguma coisa. E aí eu penso, pronto, estraguei com tudo, ferrei com tudo. Dieta não é pra mim. Não quer dizer que a dieta não é pra você ou de que você é ruim naquilo. Você só tá tendo um dia normal, tentando encaixar dentro de algo que precisa ser sustentável. Entende? E
E a gente vai pra, ai não, porque eu preciso ir pra uma outra nutricionista, porque eu preciso ir pra uma outra academia, porque eu preciso de uma outra dieta. Não, você não precisa de uma dieta nova, você não precisa de uma nutricionista nova, você não precisa de um personal novo. Você só precisa aprender a continuar mesmo quando tá dando tudo errado, porque você tá aprendendo. E quando a gente puxa isso pra maternidade, por exemplo, isso é muito nítido, né? Então, às vezes, eu dou uma explodida, assim, com as meninas, né? Então, falo alto, grito e brigo com elas, e de repente vem aquele tapa na cara. Eu sou uma péssima mãe. E, cara, não é isso. Não quer dizer que eu sou uma péssima mãe. Eu acho que uma boa mãe não é aquela mãe que nunca erra. É aquela mãe que sabe pedir desculpa. É aquela mãe que sabe reconhecer que falhou. É aquela mãe que, com isso, aprende e tenta de novo. Então a gente precisa aprender a ser uma mãe imperfeita, uma pessoa imperfeita, uma esposa imperfeita, não desistindo de querer ser uma boa mãe, uma boa esposa e uma boa pessoa, entende? Então a gente tem que buscar nossa melhor versão e não a perfeição. Talvez você não precise de mais motivação. Talvez você precise desenvolver essa tolerância do desconforto de ser uma iniciante. Antes de querer desistir de tudo, seja em qualquer área da sua vida, você tem que fazer 3 perguntas. Primeira, eu realmente quero desistir ou eu tô frustrada porque eu não sou boa? Segunda, eu tô olhando pro meu processo ou eu tô avaliando o meu começo com a vida de outra pessoa? Se eu aceitasse ser ruim por alguns dias, meses ou anos, o que eu ia poder construir? Vocês entendem tudo que eu quero falar? É um pouco sobre expectativa, sobre perfeccionismo, sobre a tolerância de não acertar o tempo todo e saber errar. Então a gente tem que entender de que muitas vezes Deus está nos forjando no processo. E é durante o processo. Isso indiferente da sua vida, da área da sua vida que a gente está falando. Então, seja qual for, não desista. Só aprenda a ser ruim em algo.